nós vamos ministrar segundo o que Deus tem colocado no nosso coração. Nós vamos ministrar segundo a misericórdia do Senhor. Nós estamos aqui, Deus marcou conosco neste lugar. Eu vou falar só rapidamente alguns tópicos sobre esse texto de Mateus 5, somente o versículo 6. Mateus 5 diz respeito, glória a Deus, às bem-aventuranças que Jesus falou. Nós vamos falar rapidamente essa noite, nessa oportunidade, e quero dizer que Deus tem algo para a sua vida nessa noite. Deus tem algo para a sua vida com essa palavra. Deus tem algo para nós nessa noite, glória a Deus. Então, vamos ler Mateus 5, versículo 6, que diz assim, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Glória a Deus. Se a gente olhar esse texto, nós vamos ver que Jesus, ele sempre comparava alguma coisa, ele sempre fazia comparações, ele sempre pregava por parábolas. Ele fez uma grande comparação sobre fome e sede, que são as coisas que são mais irresistíveis do ser humano, pelo ser humano. Vamos dizer, todos nós precisamos alimentar o nosso corpo todos os dias. Talvez aguentamos alguns dias sem alimentar, talvez aguentamos alguns dias também sem beber água, mas o certo é que se continuarmos sem se alimentar, sem comer e sem beber, nós vamos perecer. E aí Jesus pega nessa bem-aventurança e fala sobre bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Ele diz que porque serão fartos. Quando ele pega esse exemplo de fome e sede de justiça, ele não está falando das nossas justiças. Quando ele fala bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, é aqueles que buscam ser justos, aqueles que buscam ser o mais justo possível, são os que buscam andar mais retamente segundo os princípios de Deus, são os que andam segundo os ensinamentos do Senhor. Glória a Deus. Quando ele disse bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, os que andam desejosos pela justiça de Deus. Ora, Jesus compara a fome e a sede, porque se ele falasse em outras palavras, talvez nós não compreenderíamos, as pessoas não compreenderiam a intensidade, qual o tamanho, o grande valor que é a justiça. É ser justo, é ser correto, é ser coerente. Glória a Deus. E aí nós vamos falar alguns tópicos, tipo de sede e fome. Sempre nós temos fome e sede. Agora acontece que muitas vezes nós decidimos em nos alimentar com coisas que não são tão saudáveis, e às vezes nos faz mal, às vezes faz mal à nossa saúde. Por exemplo, quando vem fome, a pessoa está com apetite. Às vezes, a maioria de nós não temos um hábito saudável alimentar e acabamos alimentando de qualquer coisa. Mas isso muitas vezes tem causa problema na nossa saúde. Às vezes, quando temos sede, dependendo do local, a pessoa toma qualquer tipo de água. Sabe, quando Jesus está falando de fome e sede de justiça, Ele não está falando de qualquer alimento ou qualquer água. Ele está falando da justiça de Deus, a água perfeita, a água viva,
o alimento que vem do Senhor. Ele está falando desse alimento. Nós precisamos buscar a justiça no Senhor, porque nós não somos justos. Nós buscamos no Senhor a justiça. Glória a Deus. Ou seja, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Ou seja, serão alimentados quando buscarem no Senhor. Quando buscarem no Senhor, saciar a sua fome, saciar a sua sede. Glória a Deus. São aqueles que não conseguem ver a injustiça, mas o coração arde por fazer a vontade do Senhor, por fazer o que agrada ao Senhor, por viver a justiça de Deus, porque Deus é justo. A justiça é algo próprio de Deus. Muitas vezes nós alimentamos de qualquer coisa, mas nós precisamos nos alimentar da justiça de Deus. Nós precisamos alimentar-nos do que o Senhor tem nos ensinado. Glória a Deus. Muitas vezes tem pessoas que têm até uma certa fome de justiça, até uma certa sede de justiça, mas da própria justiça. Ou seja, a própria justiça. O que é isso? Fazer justiça com as próprias mãos. Vocês já ouviram falar nisso? As pessoas às vezes querem fazer justiça com a própria mão. Alguém te fez mal e a pessoa quer fazer justiça, quer ir até aquela pessoa e descontar tudo que ela fez, quer fazer justiça na hora, quer ser o herói para poder ser o justiceiro do momento. Mas a justiça que nós precisamos ter fome e sede é pela justiça do Senhor, porque quando nós queremos fazer a nossa justiça, glória a Deus, nós não seremos justos, porque o homem em si não é justo. Ele é justificado pelo Senhor. O Senhor o justifica. A justiça do Senhor é que é perfeita. Apóstolo, então você está falando para eu ficar olhando as coisas erradas e deixar para lá? Não. Você luta no Senhor. Quando você tem o amor de Deus no seu coração, quando nós temos o amor de Deus nos nossos corações, onde nós passamos, a justiça do Senhor acompanha, a paz que vem do Senhor nos acompanha e liberta pessoas e transforma a vida de pessoas. Glória a Deus. A justiça de Deus, ela é perfeita. A justiça de Deus, ela é incomparável. A palavra do Senhor tem várias passagens que falam sobre a nossa justiça. A nossa justiça comparada com a justiça de Deus é nada. A nossa justiça comparada com a justiça de Deus é como esterco, é como nada. O apóstolo Paulo até fala sobre isso. Aleluia, glória a Deus. Olha o que está escrito aqui em Romanos 10, versículo 3 e 4. Diz assim: portanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus, pois Cristo é o fim da lei para justificar a todo aquele que crê. Romanos 10, 3 e 4, é a justiça pela fé, é a justiça pela fé e não pelas obras. Aleluia. A justiça do Senhor nos alcança pela fé, é a bondade de Deus, é a graça de Deus nos alcançando quando nós não merecemos. Aleluia. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Nós devemos estar famintos e sedentos pela justiça de Deus, por ser justos, por ser honestos. Glória a Deus, aleluia. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Quando nós temos fome da nossa própria justiça, nós iremos fazer tudo errado. Mas quando temos fome e sede de justiça no Senhor, as coisas se encaixarão, tudo dará certo e a paz reinará em nossas vidas. Aleluias, glória a Deus, glória a Deus. Como
nós temos apetite todos os dias. E aí Jesus faz uma ilustração que bem-aventurado é o que tem fome e sede de justiça. Então ele está falando o seguinte, que todos os dias nós precisamos alimentar-nos da presença de Deus. Todos os dias a nossa alma, nós precisamos ser alimentados espiritualmente pela presença de Deus. Assim como necessitamos, o nosso corpo físico precisa de alimento todos os dias, precisa de água todos os dias, também precisamos ser alimentados pela presença do Senhor. Aleluia. Por isso Jesus diz que nós, quando temos fome e sede de justiça, somos bem-aventurados. Aleluia. Porque nós seremos fartos, ou seja, aqueles que buscam as coisas certas, aqueles que têm fome de viver a plenitude do Senhor. Precisamos viver esse patamar de buscar a plenitude do Senhor. Aleluia. Buscar a perfeição no Senhor. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Sabe, nós não fomos colocados para fazer justiça ou ter a justiça, a nossa justiça, nós mesmos executarmos a justiça, mas ter desejo e deixar que o Senhor faça justiça por ele, porque a justiça do Senhor é perfeita, porque o agir do Senhor é perfeito, o agir do nosso Deus é maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. Ele diz que quem tem fome e sede de justiça será farto. Que maravilha, estar fartos da justiça. Ele disse isso. Ele disse que quem busca, ele está falando da mesma forma, quem busca acha, quem bate abre, quem tem fome encontrará comida, quem tem fome de justiça, quem tem fome, sede de justiça, encontrará justiça para saciar sua fome e sua sede. Então, nessa noite, nessa palavra que estamos falando, eu quero dizer que aqueles que buscam, disse Jesus, aqueles que têm fome e sede de justiça, eles não ficarão desamparados. Jesus disse que eles serão fartos, terão em abundância. Glória a Deus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Glória a Deus, aleluia. Precisamos ter fome e sede de justiça, e aí as nossas famílias serão transformadas, as nossas vidas serão transformadas, a paz do Senhor virá sobre nós, e nós seremos saciados para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé essa noite. São essas as palavras, porque nós tenhamos fome e sede de justiça. Fome e sede de justiça. O que é isso? É buscar nos viver no Senhor. Aleluia.